O cultivo do lúpulo acontece na França desde o século IX. O mais antigo escrito remanescente a registrar o uso do lúpulo na cerveja data de 1067, pela abadesa Hildegarda de Bingen, que diz: se alguém pretender fazer cerveja de aveia, deve prepará-la com lúpulo. No século XV, na Inglaterra, a fermentação sem lúpulo podia dar origem a uma bebida tipo ale. O uso do lúpulo tornava ela uma cerveja. A importância da cerveja com lúpulo para a Inglaterra acontece a partir dos Países Baixos, desde cerca de 1400 em Winchester. E a partir de 1428, o lúpulo passou a ser cultivado na ilha. A Companhia dos Fabricantes de Cerveja de Londres foi longe, a ponto de especificar que nenhuma erva, nenhum lúpulo ou coisa semelhante seria colocado dentro de nenhuma ale ou bebida alcoólica enquanto a ale estivesse sendo feita, mas somente um licor, malte e uma levedura. Contudo, por volta do século XVI, ale passou a se referir a qualquer cerveja forte, e todas as ales e cervejas continham lúpulo. Um poema épico finlandês, o Kalevala, escrito no século XIX, mas baseado em tradições orais seculares, contém mais linhas sobre a origem da fabricação de cerveja do que sobre a origem do homem. Em 2013, pela primeira vez, foi desenvolvido sorvete e ovo de Páscoa a partir de cerveja. História da cerveja no mundo. Você já se perguntou como a cerveja foi inventada? Para falar a verdade, historiadores acreditam que a cerveja não foi inventada, mas sim descoberta. Tudo começou há algum tempo, cerca de 5.000 anos antes de Cristo, quando o homem começou a estocar grãos para se alimentar. Surgiram então, na Ásia Ocidental, os primeiros campos de agricultura de cereais, como cevada e trigo. Como se descobriu a cevada? Essas primeiras civilizações cultivavam os ingredientes vitais para a produção da cerveja. Ninguém sabe ao certo como esse processo foi descoberto, mas acredita-se que, como alguns, os cereais eram inadequados para serem comidos crus. Eles eram esmagados, depois mergulhados em água. Esses grãos engrossavam a sopa e, quando embebidos em água, começavam a brotar, com um gosto adocicado. Como as fontes de açúcar eram poucas, a doçura do grão maltado era muito valorizada. Dessa forma, começaram a ser desenvolvidas técnicas de preparação do malte, nas quais o grão era primeiro enxaguado e depois seco. Nessa primeira etapa do processo de preparação da cevada, o resultado é o malte. Alguns historiadores acreditam que um pouco desse cereal foram guardados em vasos para uso futuro. Uma chuva casual molhou os grãos, que durante a noite fermentaram. Isso acontece pela ação de micro-organismos, que dá início ao processo de fermentação. Assim, foi descoberta a cerveja. Pesquisadores afirmam que a cerveja começou a ser produzida pouco tempo depois do surgimento do pão. A similaridade dos ingredientes fez com que ela fosse chamada de pão líquido. Os sumérios foram responsáveis por registrar o processo de produção da cerveja. No sul da Mesopotâmia, os sumérios foram os primeiros a deixar um registro da produção da cerveja. Inscrições feitas em pedra mostram a importância da bebida para esses povos. Conforme registros, eles dominavam os processos produtivos de 20 tipos diferentes de cervejas.
A principal deu origem a uma bebida conhecida como sicaro, que, segundo seus costumes e tradições, era para honrar seus deuses e alimentar os doentes. A peça suméria, conhecida como o Monumento Brau, de 4.000 anos antes de Cristo, mostra a cerveja sendo oferecida à deusa Nin-Aha. Egípcios e romanos tornam a cerveja conhecida. Assim que os egípcios aprenderam a arte de fabricar cerveja, agregaram líquido à sua dieta diária. A expansão definitiva da cerveja se deu com o Império Romano e se encarregou de levar a todos os lugares onde ainda não era conhecida. Júlio César era um grande admirador da cerveja, e a ele é atribuída a introdução da cerveja entre os britânicos e gauleses, que hoje é a França. Foi então que a cerveja ganhou seu nome definitivo. Isso porque os gauleses chamavam essa bebida de cerevisia ou cervisia. Esse nome era uma homenagem ao que eles acreditavam ser a deusa da agricultura e da fertilidade, chamada Ceres, para os gauleses. No século I d.C., a cerveja já era produzida pelos antepassados dos alemães e dos franceses e alcançou outras regiões do continente europeu, como a Bélgica, Inglaterra, Irlanda e Holanda. A mais antiga cervejaria ainda em funcionamento fica no mosteiro beneditino, Weihenstephan, na Bavária. Acredita-se que sua loja foi aberta em 768 d.C. Bom, mas no final das contas, a origem primária de todas essas bebidas e de tudo que alimenta e alegra o coração humano é de fato o Criador de todas as coisas, Deus, Jeová. Acompanhe os textos bíblicos que se seguem.
Não deixe de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder a próxima sequência de leitura, histórias e artigos deste canal. Desde já agradeço. Muito obrigado.